Bongola, bongo. Uma das formas da gente refutar a teoria da Terra plana é usando alguns fatos. E o primeiro desses fatos é do Eratosthenes e a circunferência da Terra. A circunferência da Terra ela foi estimada por Aristóteles. Entretanto, a primeira medida fiel foi realizada por Eratosthenes em 240 a.C. Como ele foi diretor da Biblioteca de Alexandria e conhecia todas as datas dos solstícios e equinócios, Eratosthenes notou por meio de um dos manuscritos da biblioteca que no solstício de verão na cidade de Siena, atual Assuã, ao meio-dia o sol ficava quase exatamente no zenite. O que é zenite? É como se o sol ficasse bem no topo do céu, formando um ângulo reto com o solo, de modo que podia ser observado no fundo de um poço. Porém, em Alexandria, nessa mesma data, na mesma hora, isso não vai ocorrer, pois o Sol não vai ficar suficientemente perto do zenite. Então ele vai perceber que se ele pudesse determinar esse ângulo e descobrisse a distância entre as cidades, poderia determinar o tamanho da Terra. Assim, fixou uma estaca perpendicularmente ao solo, em Alexandria, e mediu o comprimento da sombra, em proporção ao comprimento da estaca, e com isso encontrou um ângulo de 7 graus. Ele, lembrando, que a distância das cidades era de uns 800 quilômetros. Com base nisso, ele vai determinar que 360 graus eram aproximadamente 50 vezes a distância entre as cidades. E assim inferiu que a circunferência terrestre vai ser aproximadamente 40.000 quilômetros. Mesmo com os métodos tão simples, o Eratosthenes conseguiu ainda um resultado com incrível apenas 5% de desvio em relação às medidas feitas atualmente, com a ajuda dos satélites. Com isso, a gente pode notar que Eratosthenes chegou bem próximo ao tamanho da circunferência da Terra, que hoje em dia, atualmente, a gente sabe que a circunferência da Terra deve possuir 40.075 quilômetros de extensão. A geometria euclidiana ela é considerada o espaço e o tempo como realidades independentes e absolutas. O espaço é contínuo, tridimensional, homogêneo e infinito. O tempo se escoa linearmente, ou seja, é o mesmo em toda a extensão do espaço. Ela foi descoberta há 300 anos antes de Cristo pelo matemático Euclides de Alexandria, nascido há 330 anos antes de Cristo, na Síria, onde frequentou a academia de Platão, realizando estudos na cidade de Atenas. Ele desenvolveu a geometria euclidiana, que é basicamente a menor distância entre dois pontos fixos. Naquele tempo, acreditava-se que a distância entre os dois pontos não era uma linha reta nas superfícies esféricas, mas sim um arco de circunferência que nos dias de hoje chama-se ortodromia, o que faz com que ela tenha um exemplo. Se um avião sair de São Paulo em direção a Paris, viajando em linha reta, o que chama de loxodromia, ele percorrerá uma distância maior do que se seguisse a curvatura da Terra. Isso não aconteceria caso a Terra tivesse uma geometria plana. É com base nisso que são traçadas as rotas das navegações e também dos voos de longas distâncias. Uma importância da geometria euclidiana é que, desde os princípios básicos da geometria euclidiana, tipo ponto, reta, plano,
Até os dias atuais, podemos notar as grandes transformações ocorridas na geometria dos objetos, das casas, das artes, das arquiteturas. Novas e arrojadas surgem desafiando todas as formas da geometria. O nome geometria euclidiana veio de origem euclidiana veio de método seguido por Euclides nas suas demonstrações matemáticas, relativo de Euclides. Já a geometria, ela veio de estudos de formas dos objetos presentes na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades relativas. Antes de falar sobre um clássico de Isaac Newton em 1666, eu vou falar sobre a gravitação de Newton e o formato da Terra. A partir da teoria da gravitação universal, o físico inglês Isaac Newton mostrou que era possível calcular a intensidade e a direção da força atrativa que uma massa exercia sobre outra. Os cálculos feitos por Newton permitiam prever a trajetória de asteroides e até mesmo a formação das marés, além de fornecer uma explicação para o formato da Terra e dos demais planetas. Segundo a teoria da gravitação, a gravidade faz grandes porções de massas atraírem de forma igual ao longo de todas as direções. Desse modo, a matéria tende a ocupar espaços cada vez menores, cujo raio, com a passagem do tempo, tende a ser igual em todas as direções. O único formato que admite tal condição é o esférico. Ademais, de acordo com o cálculo e com base na gravitação universal, ambos desenvolvidos por Newton, se a Terra fosse plana, a força gravitacional aumentaria à medida que nos aproximássemos de sua borda. Nesses pontos, os efeitos de contorno fariam com que a gravidade apontasse em uma direção quase paralela ao solo. Sendo assim, nós acabaríamos caindo de volta ao centro da Terra. Dessa forma, não haveria como existir nada nas zonas limítrofes de um planeta plano, nem mesmo as camadas polares que, segundo a visão terraplanista, circundam a Terra. E agora eu vou falar sobre o clássico de Isaac Newton. Na sequência do episódio clássico, em que o cientista observa uma maçã cair da árvore, Newton concluiu que a Terra e a maçã eram corpos que interagiam de forma recíproca. Se não houvesse essa força, a Lua, por exemplo, cairia. Em virtude da gravidade, a Lua é atraída para o centro da Terra e sofre uma aceleração, a qual produz a sua órbita. Além do movimento dos planetas, a lei da gravitação universal também explica a altura das marés e os ciclos de vida das estrelas. Importante lembrar que é a gravidade que mantém as estrelas vivas. E uma observação feita por Newton é que a massa é diretamente proporcional à gravidade. Assim, quanto maior a massa, maior a gravidade exercida. Essa é a lógica para compreender a gravidade dos planetas. A gravidade também influencia no peso. A força da gravidade faz com que o peso seja alterado de planeta para planeta. Já a massa é constante em todo o universo.